E aí, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bom, gente, tô aqui fora do estúdio, né, só para comentar um pouquinho da vitória do Fluminense. Aí, diretor. Gente, pelo amor de Deus, que jogo foi esse? O Fluminense empatou aí contra o Palmeiras e era um jogo que, né, a gente ouviu muito por aí nas mídias, né, mais do lado do Flamengo, que o Fluminense iria entregar, né? E, cara, eu acho que eu queria muito destacar, lembrando que eu não tô com nada aqui, só tô usando o meu celular mesmo para poder fazer essa gravação. Como eu disse, não tô no meu estúdio, então a gente não tem acesso a muita coisa. Mas eu queria muito comentar com vocês o seguinte. Para tudo que foi dito em relação ao Fluminense, eu sei, eu vi vários torcedores falando, poxa, era para entregar, para prejudicar o Flamengo e tudo mais. Só que, bom, galera, a gente precisa entender que o Fluminense ele está buscando também, né, a vaga direta para a Libertadores. E eu acho que o que fica é que esse Fluminense, mesmo tão desfalcado como estava hoje, conseguiu fazer um jogo de altíssimo nível, tá? Mas antes de continuar, se inscreva aqui no canal do Flu, já tinha esquecido. Por favor, arrebenta no like. Não tem aqui, eu faço então ao vivo. Ah, gente, e vamos lá. Voltando aqui no assunto, nós tivemos ali uma sequência muito difícil, né? Nós pegamos ali o Cruzeiro, nós pegamos Mirassol, nós pegamos Flamengo e nós pegamos ali o Palmeiras. É uma sequência muito difícil, né? Uma sequência muito dura, com grandes times, times que vêm fazendo um campeonato muito bom. Com isso, o que que fica? Fica que o Fluminense, ele vem se achando no trabalho de Zubeldia. Gente, independente de quem vai ser campeão, porque isso aí não é trabalho nosso, não é problema nosso. Se o Palmeiras quisesse ser campeão, não perdia ponto para Santos, não perdia ponto por Vitória. Então, assim, não é problema nosso. Se o Flamengo for campeão, não é porque o Fluminense não perdeu para o Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus. Mas o que é bom de nós tirarmos aqui é o que eu tô falando. Desempenho Fluminense dentro de campo. Ó, um dos grandes problemas do Fluminense recentemente era que quando a gente jogava em casa, nós jogávamos de um jeito, e quando nós jogávamos fora de casa, nós jogávamos de forma totalmente diferente, né? E hoje, né, a gente viu uma postura diferente. Um Fluminense que buscou o jogo. Um Fluminense que eu posso dizer, minha opinião, jogou melhor do que o Palmeiras. Um Fluminense que teve bola na trave do Fluminense, do Canóbio que quase entrou. Se tivesse um centroavante um pouquinho mais qualificado, se tivesse um Carlos Vinícius da vida, que a gente pediu muito aqui, né, diretoria? Nós pedimos muito o Carlos Vinícius aqui. Se tivéssemos esse jogador, tenho certeza que o Fluminense poderia sair vitorioso até do Allianz, né? Não aconteceu, mas é aquilo. Precisamos dizer que um Fluminense desempenhando um papel grande é o que a gente tem que falar. Não estou com os números aqui, né? Mas a gente deve ter o Fluminense aí com mais chutes, né, do que o Palmeiras, porque foi o que eu vi na partida. Você viu um Fluminense que, pelo amor de Deus, do meu dia do céu, que Fluminense bem arrumado defensivamente. Cara, é que a ideia do Zubeldia deu certo, só que a execução não, né? E eu tô falando ali a respeito até da entrada do Soteldo, né? Qual era a ideia ali? Fluminense espelhado ali em relação ao Palmeiras. Você rouba essa bola, Martinelli que fez uma partida absurda. Martinelli fez uma partida gigantesca. Martinelli roubando bola, saindo no contra-ataque, bola no Soteldo em velocidade. Teve a chance o Soteldo duas vezes e tomou as piores escolhas possíveis. Aí eu falo, isso é culpa de quem? Do jogador. Não tem muito o que falar, porque as oportunidades foram criadas. O que falar de Everaldo, que teve diversas chances e também falhou? O que falar de Nonato, que é um jogador que não entendo porque muitos torcedores têm um apreço por Nonato. Gente, eu não entendo. Eu acho um jogador fraquíssimo. Hoje recebeu um bolão do Martinelli. Entrou sozinho na cara do gol. Cava, filho. Não, chutou em cima do goleiro. Então, assim, se o Fluminense tivesse peças de mais qualidade hoje,
A gente está falando de um Fluminense vencendo o Palmeiras novamente. Só que se a gente parar para pensar, não foi só com o Palmeiras que o Fluminense fez uma boa partida. Contra o Cruzeiro fora também. Ambos os times brigando pelo título. E o Flamengo, que deve ser o campeão, né? Eu acredito que o Flamengo vai ganhar esse título aí, perdeu o Fluminense. Entende? Então, o que eu quero dizer é, de tudo que aconteceu nessas rodadas que foram muito difíceis para o Flu, nós podemos tirar de verdade essa ideia que o Fluminense de Zubeldia, a bola que vem jogando de Zubeldia, é um Fluminense que bate de frente e em muitos momentos é superior aos grandes times do campeonato que estão brigando pelo título. Talvez o Fluminense pudesse estar melhor no campeonato, né? Teve ali o Mundial de Clubes que cansou um pouco o Fluminense? Teve ali uma questão do Renato, que o Renato mandou mal? Teve. Era hoje pro Fluminense talvez ser campeão da Sul-Americana? Na minha opinião, era. Na minha opinião, sim. Então, entendo que teve esses problemas nessa temporada, mas o que fica pra mim é que o Fluminense está se arrumando. E é aqui que eu ponto. Já falei isso aqui algumas vezes, mas olha, a gente tem que aprender a ver uma coisa quando ela está em evolução. E o trabalho de Zubeldia no Fluminense, ela está em evolução. O Fluminense vem fazendo jogos duríssimos. O Fluminense é organizado dentro de campo. Eu vejo um Fluminense mandando bem, senhoras e senhores. Bom, não sei a sua opinião. Mas assim, tirando o jogo de hoje, eu não sei. Ô, diretora, me empresta teu celular aí. Vou pegar o celular da diretora aqui, só para eu dar uma olhada em como que ficou a tabela. Porque eu sei que o Botafogo venceu, né? O Botafogo venceu. Deixa eu pegar o celular da diretora aqui. Obrigado, diretora. E tem gente que acha que tu não existe. Olha só. Vamos lá. Pegando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver o seguinte. O Botafogo venceu hoje o Grêmio. Grêmio quase aprontou hoje no Engenhão, né? Com o Carlos Vinícius marcando gol de novo, né, gente? Virou normal aquilo lá. A gente tem Botafogo com 58 pontos e o Fluminense com 55. Se o Fluminense não conseguisse nem esse empate aqui, o Fluminense ia ficar a 4 pontos do Botafogo, algo que complicaria muito a nossa vida em busca dessa vaga direta, tá? Então, assim, eu sei que muita gente está falando que esse empate não vale de nada, eu não enxergo assim. Eu acho que esse empate dá ao Fluminense ainda caminho para conquistar ali uma vaga direta que é o grande objetivo. Outra coisa que eu queria falar é Bragantino perdendo para nós foi maravilhoso. Agora abriu 10 pontos de vantagem, né? O Fluminense da zona fora Libertadores abriu 10 pontos. A gente ainda tem o Bahia, ainda vai jogar. O Bahia tá com 34 pontos aqui. Vamos ver o que vai acontecer com o Bahia. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians, né? A gente tem ali o São Paulo também com 34 jogos. Mas olha, tudo está caminhando muito para o Fluminense estar na Libertadores. Mas só estar na Libertadores não será o suficiente, pessoal. A gente precisa de um Fluminense com vaga direta, né? E isso vai ser maravilhoso. Por quê? Se for para pré-Libertadores, vai se acumular muitos jogos em janeiro. E o Fluminense não vai ter tempo nem de uma pré-temporada. Vai ficar muito embolado, né? Para fazer as coisas, planejamento de futebol, contratar jogadores, disputar Carioca, pré-Libertadores, Campeonato Brasileiro que começa no começo do ano. Então, essa vaga direta seria perfeita. E o Fluminense está em busca dela, torcendo aí para que o Fluminense consiga fazer muito bem nos seus próximos jogos. Falando em próximos jogos, o Fluminense vai ter um confronto, entre aspas, direto aí, né? Agora, Fluminense e São Paulo no Maracanã, em casa cheia, muito provavelmente, ainda mais pelas sequências que o Fluminense vem tendo, né? Depois nós vamos pegar o Grêmio, que está muito bem fora de casa. Depois nós vamos enfrentar o Bahia. E aí, assim, acaba, tá, o Campeonato Brasileiro. Então faltam apenas 3 rodadas. Fluminense e São Paulo, Fluminense e Grêmio e Fluminense e Bahia. Faltam 9 pontos aí e vamos ver. Em relação ao Botafogo, o Botafogo vai ter as seguintes, porque agora é com o Botafogo, tá? Nós estamos disputando essa vaga direta. O Botafogo vai ter Corinthians fora de casa, Cruzeiro fora de casa e Fortaleza em casa. Então, assim, se o Fluminense está a 3 pontos do Botafogo, o Fluminense tem que torcer pro Botafogo aí,
não ter sucesso nas suas partidas e que a gente consiga, tá? Ó, bons resultados pra gente entrar nessa vaga direta aí, tá bom? No mais é isso. Desculpa aí pela qualidade do vídeo, não acho que está na qualidade que você está acostumado aqui do canal do Flu, mas foi o jeito que eu tive e, sinceramente, queria muito falar sobre isso. A postura do Fluminense, como o Fluminense jogou muito bem, uma postura muito digna de Fluminense em um jogo muito difícil e uma evolução. O Fluminense está em constante evolução, tá? Não esqueça de deixar aquele like para ajudar, se inscrever no canal e deixar sua opinião aí nos comentários. Quero ver o que você tá falando. Valeu, beijo, beijo, tchau, tchau, fui!